Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice, hoje terça-feira, dia 2 de junho de 2026. Hoje é a nossa live de número 11 desse livro aqui que nós estamos lendo, Um Café com Sêneca, de David Fideli, esse livro que nós estamos lendo no momento. Sejam muito bem-vindos! Prontos? Já pegaram o café de vocês? Pega o seu café, tô aqui com o meu, olha só, meu cafezinho, na verdade é chá, não vou mentir pra vocês, é chá, tá? Chazinho e deixa eu pegar aqui também meus textos, pra gente começar mais um dia, pra gente começar mais uma leitura, ativando a nossa mente, elevando a nossa frequência. Final da live eu sempre faço a meditação com vocês. A meditação guiada. Compartilha essa live com um amigo, uma amiga. Deixa eu compartilhar aqui na comunidade. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Sejam muito bem-vindos, Denise, Inês, Maria. Sejam muito bem-vindos, Roberto. Como vocês estão, minha gente? Conta pra mim. Dormiram bem? Vocês estão bem? Conta pra mim. Café. Deixa eu compartilhar aqui, nossa comunidade aqui. Prontos? Vocês estão prontos para mais um momento de aprendizado, mais um momento de elevar nossa frequência e começar a nossa semana bem? Arthur, Vera, fica aqui comigo, tá? Fica comigo até o final. Luiz, Pietra... Vamos entrando, minha gente. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema que é assim... Hoje eu olho para trás, assim, fico pensando... Eu era exatamente essa pessoa, assim. É o tema que a gente vai trazer, que o livro, né? Do capítulo que a gente vai ler hoje. O capítulo que a gente vai ler hoje é o problema da raiva. Quem é raivoso aqui? Quem é raivosa? Quem sente raiva por qualquer coisa que aconteça na vida? Quem sente raiva quando as coisas não saem da forma que você quer, ou a pessoa não faz as coisas que você quer da forma que você quer? A gente vai falar justamente sobre esse sentimento hoje, tá? O problema da raiva. E é esse livro que nós estamos lendo. Se você tiver esse livro, melhor ainda, tá? Se não tiver, não tem problema nenhum. Dá para acompanhar aqui perfeitamente. Simbora. Uma insanidade temporária. Deixa eu tomar aqui um pouquinho aqui do meu chá pra gente começar. Vamos entrando. Seja bem-vinda, Mari. Palavra e unção, seja bem-vinda, ou bem-vindo, né? Eles colocam os nomes assim, eu não sei o nome de vocês. Fábio, Anthony, seja bem-vindo, querido. Eliana, seja bem-vinda, Eliana. Simbora. Olha, uma insanidade temporária. Vamos começar agora, tá? Estamos na página 62. Olha, detesto admitir que aqui a fala é do David Fideli, que é o autor do livro, e ele está trazendo as questões de Sêneca aqui, né, nesse livro, de uma forma muito simples, para que todo mundo possa entender. Qualquer leigo aí no estoicismo, qualquer pessoa que nunca estudou sobre o estoicismo, já ouviu falar muito sobre o estoicismo, mas talvez ainda não leu assim e não estudou mais a fundo. E o David Fideli, ele traz os ensinamentos de Sêneca de uma forma muito, muito clara, né? Muito simplória assim pra gente. É isso que é o bacana desse livro aqui. E ele diz assim: detesto admitir isso, mas, assim como Sêneca, não sou uma pessoa perfeita. Uma das minhas falhas de caráter é que já tive um péssimo temperamento. Não que eu vivesse com raiva, mas de tempos em tempos algo me fazia explodir. Olha isso. De tempos em tempos algo te faz explodir.
Você é uma pessoa raivosa? Você sente raiva o tempo todo? Se você é essa pessoa, fica aqui porque eu acredito que você possa mudar aí alguma coisa dentro de você, tá? Eu mesmo mudei muito, muito com relação a essa questão de raiva, assim. Hoje é bem raro, assim, eu sentir essa raiva que ele vai trazer aqui hoje, né? Porque tem raivas, tem raiva de outro tipo também, que faz você, aquela raiva que faz você sair do lugar, né? Pra você fazer as coisas que você precisa fazer. Mas ele vai tratar aqui dessa raiva que prejudica, ele vai tratar dessa raiva destrutiva, tá? O bom é que hoje raramente fico com raiva, o que atribuo a meus estudos sobre estoicismo, especificamente a Sêneca, que analisou profundamente esse sentimento em seus escritos. Para os estoicos, a raiva a que ele se refere como ira era a pior e mais tóxica das emoções negativas extremas, que eles chamavam de paixões. Na verdade, em uma das descrições mais memoráveis de Sêneca, ele chamou a raiva de uma forma temporária de insanidade. Por que a raiva é tão terrível e destrutiva? E como que a raiva surge? E mais importante, como podemos impedi-la de fixar suas raízes? Sêneca é o guia perfeito para responder essas perguntas. Ele levou a questão da raiva tão a sério que escreveu um extenso livro. E Sêneca escreveu vários livros, né? Inclusive um deles ele traz aqui, que é sobre a ira. Sobre a ira. Ele escreveu um livro só sobre essa questão da raiva. E esse livro ele é dividido em 3 partes. É uma das mais profundas obras de psicologia estoica do mundo antigo a chegar até nós. E seus conselhos sobre como controlar a raiva são bastante atuais. É aquela coisa que eu sempre falo, né? Toda vez que nós estamos aqui, toda terça-feira, lendo esse livro. Tudo que Sêneca traz é tudo muito atual. Ele escreveu há 2000 anos. É isso que eu fico assim mais impressionada, né? Às vezes a gente fica falando, nossa, o mundo hoje está assim, o mundo hoje está assado e tal. Não, sempre foi, entende? Sempre foi. Ah, hoje todo mundo está com ansiedade, hoje todo mundo. Já existia isso há 2000 anos. Sêneca já tratava disso. A gente viu no capítulo passado, né, que essas questões de terapia, essas questões todas, começou lá atrás, com o estoicismo. Então ele diz aqui, cadê? Deixa eu ver se eu volto aqui. É uma das mais profundas obras de psicologia estoica do mundo antigo a chegar até nós, e seus conselhos sobre como controlar a raiva são bastante atuais. Na verdade, como observa o filósofo estoico contemporâneo Máximo Pigliucci, grande parte do que você lê no site da Associação Americana de Psicologia sobre como controlar a raiva coincide com os conselhos que você encontra no livro de Sêneca. Ao que parece, algumas coisas nunca mudam. Bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda, maravilhosa. Que bom que você está aqui. Fico feliz. Um dia abençoado para nós. Estava com saudade das lives. Eu estava com saudade de você. Que bom que você está aqui. Quando Sêneca afirmou que a raiva extrema é uma forma temporária de insanidade, não estava usando uma metáfora. Na verdade, ele quis enfatizar para o público leitor como os seres humanos agem de modo irracional. Olha isso. Como pessoas enlouquecidas quando estão sob o efeito da raiva. Eu lembro, é exatamente esse o sentimento. Eu lembro que quando eu sentia há muito tempo, né? Hoje assim, para me tirar do sério realmente, é mais difícil. Mentiram, claro, não tem como, né? Eu sou ser humano, mas assim, hoje eu já não me importo assim com muitas coisas, sabe? Então esse sentimento assim de raiva, de ira, hoje em dia, como ele falou aqui, né? É mais difícil de acontecer.
Então, quando Sêneca afirmou que a raiva extrema é uma forma temporária de insanidade, não estava usando uma metáfora. Na verdade, ele quis enfatizar para o público leitor como seres humanos agem de modo irracional, como pessoas enlouquecidas, quando estão sob efeito da raiva. No início de Sobre a Ira, ele diz: basta observar os sintomas das pessoas dominadas pela raiva para perceber que elas estão insanas. Então, ele apresenta uma descrição vívida e convincente para provar seu argumento. Assim como os sinais de que um homem está louco são claros, uma expressão audaciosa e ameaçadora, selvagem, a testa franzida, passos apressados, mãos inquietas, o aspecto geral transformado, respiração rápida e violenta, isso acontece com a aparência de alguém com raiva. Os olhos queimam e fuzilam, o rosto fica vermelho com o sangue que ferve no fundo do coração, os lábios tremem e os dentes ficam cerrados, os pelos se eriçam, a respiração é áspera e ruidosa, as articulações se retorcem e estalam, a pessoa geme e grita, o discurso é entrecortado e confuso, ela bate as mãos e os pés, e o corpo inteiro se mostra frenético enquanto ela atravessa suas ameaças raivosas. O espetáculo é tão feio e assustador que quando alguém se contorce e se inflama de raiva, você não consegue dizer se esse vício é mais asqueroso ou mais desfigurante. E realmente, quando a gente está diante de uma pessoa que está com raiva, e com certeza vocês já viram alguém com raiva, ou vocês mesmos já se sentiram assim, ou já fizeram tudo isso aqui que ele acabou de falar. É uma coisa ruim de se ver, né? Não é uma coisa assim muito boa para os nossos olhos, né? É até assustadora, tudo isso que ele acabou de falar aqui. O resultado da raiva intensa é a loucura, escreve Sêneca, e devemos evitá-la para manter nossa sanidade. Em outro texto, ele pergunta: se a expressão exterior de uma pessoa furiosa é tão terrível, como deve ser a sua mente? Olha isso, minha gente. Se a expressão exterior de uma pessoa furiosa, quando a pessoa está furiosa, é tudo isso aqui, é tão terrível, imagina a mente dessa pessoa. Sêneca relata que as pessoas que sentem raiva exagerada nunca recuperam a sanidade. Ele se refere à raiva como o mal maior e o vício que supera todos os outros. Enquanto o medo, a ganância e a inveja, olha isso que é muito importante. Enquanto o medo, a ganância e a inveja apenas provocam a mente, a raiva, o que ela faz? Ela destrói. A raiva, ela destrói. Enquanto os outros vícios se rebelam contra a razão, a raiva mina a própria sanidade. E por que ele traz aqui como vícios? Ele está trazendo aqui, ó. Ele se refere à raiva como mal maior e o vício que supera todos os outros. Ou seja, vício por quê? Porque a gente se vicia. Lembra do livro que a gente leu aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza? Eu gosto muito de Joe Dispenza porque ele fala exatamente isso. Todos nós, a gente se vicia nas coisas, a gente se vicia nos sentimentos, nas emoções, até nas emoções ruins, até no sentimento ruim, a gente se vicia. Por mais que a gente não queira ter aquele sentimento, nós já estamos viciados nele. Então, de certa forma, a gente precisa dele. Entende? Então, ele diz aqui, ó, ele se refere à raiva como o mal maior e o vício que supera todos os outros. Talvez você já seja uma pessoa viciada em sentir raiva. Talvez você já seja uma pessoa viciada em sentir raiva. Enquanto os outros vícios se rebelam contra a razão, a raiva mina a própria sanidade. Enquanto outros defeitos de caráter chegam sorrateiramente e crescem sem serem percebidos, nossa mente mergulha de cabeça na raiva. A raiva é bastante prejudicial para o infeliz que se deixa enfeitiçar por ela, mas pode ser ainda pior
para quem é alvo desse sentimento. Sêneca nos convida a considerar esses efeitos destrutivos. Se você quer observar os efeitos nocivos da raiva, nenhuma praga custou mais à espécie humana. Você verá massacres e olha isso, gente, isso aqui é muito forte. Você verá massacres e envenenamentos, a sordidez de raiva se enfrentando em um tribunal, a ruína de cidades e a destruição de nações inteiras. Você verá cidadãos importantes vendidos como escravos em leilões públicos, verá casas incendiadas, as chamas ultrapassando as muralhas das cidades, levando vastas regiões a queimarem sob um fogo hostil. E isso não é tudo. A raiva faz com que alguns pais ameacem seus filhos com a morte ou vice-versa. Ela destrói lares, lançando pessoas na miséria, transformando amigos em inimigos. A raiva é o pior vício, porque supera todos os outros. Com isso, Sêneca quer dizer que, da mesma maneira que a raiva domina a mente, ela também predomina sobre outros vícios. Da mesma maneira que a raiva domina a mente, ela também predomina sobre outros vícios. Quando alguém está realmente sob o efeito da raiva extrema, esse sentimento reina soberano. E é verdade. A raiva nasce de um juízo mental do tipo: fui prejudicado, ou sofri uma injustiça. E assim que essa opinião é totalmente aceita, busca-se a vingança ou a retaliação como forma de devolver essa injustiça. Na maioria das vezes é assim que a raiva surge. Nesse sentimento de, nossa, fui prejudicado. E eu não posso ser prejudicado. O fato de a raiva encontrar espaço no coração pacífico de um ser humano, escreve Sêneca, está em desacordo com a nossa natureza. Pois a vida humana se baseia na gentileza, se baseia na harmonia e é vinculada ao conselho e à colaboração, não por medo, mas por amor recíproco. Para Sêneca, a raiva é a pior emoção humana, acima de todas as outras. Mas por quê? O problema da raiva, escreve Sêneca, é que ela se recusa a ser controlada. E é verdade, né? A raiva, ela deixa a gente com a frequência lá embaixo. Quando você está nesse lugar de sentir raiva das pessoas, de sentir raiva das coisas, a sua vida meio que ela não anda, sabe? Porque você está vibrando na raiva. E a raiva, ela é uma das piores emoções. Uma das piores que você pode estar viciado. Porque é aquela coisa, a gente também se vicia na raiva. Exato. Exato. Eu não gosto de ter raiva, mas quando eu estou nessa condição, meio que tu sente superior. Mas é aquela coisa, né? A gente meio que se sente superior, mas te prejudica de alguma forma, né? Cadê? O problema da raiva, escreve Sêneca, é que ela se recusa a ser controlada. Olha isso, ela se recusa. Então, quando a gente está com raiva, é exatamente isso aí. A gente se sente superior. E a gente se recusa a ser controlado. Fala para uma pessoa que está com raiva, se acalme para você ver. Quando a gente está com raiva, né? Calma, calma, calma o quê? Você não quer controlar a raiva. Quando a gente está com raiva, quanto mais a gente está com raiva, mais a gente quer sentir isso.
E quando alguém fala pra gente se acalme, aí é que a gente fica com mais raiva ainda, não é assim? Ela se lança com fúria contra a própria verdade. Se a verdade parece contradizer sua sanha, com gritos frenética, o corpo todo estremecendo, ela ataca suas vítimas com maus tratos e ofensas. Quando você está com raiva, pergunta a ele qual é o sentido de virar uma mesa ou quebrar um copo. É uma das primeiras reações, assim, quando a gente sente raiva, quebrar alguma coisa. Nossa, lendo isso aqui, eu tô voltando, assim, no tempo. Como eu me transformei, gente. Hoje eu sou outra pessoa, é incrível. Eu olho assim para trás e falo, gente, que transformação. E muito dessa transformação veio exatamente de me conhecer, sabe? De mergulhar nesse autoconhecimento, de começar a estudar sobre mentalidade, de fazer os protocolos do desafio Acorde para Você, que eu passo para as meninas lá no perfil secreto, de buscar Deus, buscar a espiritualidade. Então foi muito disso. Então quando eu comecei a entrar nesse mundo de entender as coisas, mudar minha frequência, mudar minha vibração, sim. Eu olho para trás e vejo como que eu me transformei, sabe? Porque eu era de quebrar coisa. O meu sentimento quando eu sentia raiva, e era por pouca coisa, era por besteira. Às vezes a gente sente raiva por besteira. Um irmão que te fala alguma coisa e você se chateia. As coisas que não saem da forma como você quer. E hoje eu tenho outra mentalidade. Minha mentalidade hoje é completamente diferente. Então, assim, eu quebrava porta de guarda-roupa. Eu bati. Gente, a pior coisa que você pode fazer na sua casa é bater porta. Quando você tá com raiva. Não bata a porta da sua casa. Não saia batendo. Não grite com as pessoas. Ele diz aqui assim, quando você está com raiva, quando você está com raiva, pergunta a ele qual é o sentido de virar uma mesa ou quebrar um copo. Mais estranho ainda é o modo como as pessoas às vezes expressam raiva de objetos inanimados. Se uma ferramenta não funciona bem, para que jogá-la no chão ou xingar, uma vez que ela sequer consegue perceber a raiva da pessoa? Quantas coisas você já quebrou com raiva? Me conta aqui. Quantas coisas? E o que as coisas têm a ver com isso? Aí você quebra, depois você tem que ir lá comprar depois. De novo. Mouse, até mouse de computador. Ficava irritadíssima quando o computador não dava vida, assim, sabe? O que tem a ver, pelo amor de Deus? Ai, meu Deus, por nunca ter realmente pensado a esse respeito, a maioria por nunca pensado a esse respeito. Quebrei meu violão uma vez, olha isso, tá vendo? Eu quebrei várias coisas, assim, já na minha vida. Mas isso há muito tempo. Eu também já quebrei teclado de computador, já quebrei também. Eu era uma pessoa muito raivosa. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo, querido. Ariane também. E por nunca ter realmente pensado a esse respeito, a maioria de nós supõe que a raiva é de alguma maneira uma emoção natural e inevitável. Por isso escreve Sêneca: há pessoas que acreditam que é bom demonstrar sua raiva em público, pois isso revela como são abertas e autênticas, e que não tentam esconder nenhum aspecto de sua personalidade. Os estoicos, porém, tinham uma visão totalmente diferente. Eles acreditavam que a raiva extrema podia ser evitada e ter seu desenvolvimento impedido, considerando que a raiva intensa tem como base juízos mentais equivocados. Porque tá tudo aqui, ó, na nossa mente, na nossa cabeça. Quando você vê uma pessoa com raiva,
que ela está ali demonstrando que ela está muito furiosa, é mais sobre ela do que sobre as pessoas que estão ao redor dela, entende? Considerando que a raiva intensa tem como base juízos mentais equivocados, a pessoa sábia poderia evitá-los por meio de treino e prática. Sentimento versus paixões, a teoria estoica das emoções. Em primeiro lugar, como será que a raiva ou qualquer outra emoção extrema surge? De acordo com os estoicos, se tivéssemos a resposta para essa pergunta, seria possível eliminar as emoções negativas antes que elas se desenvolvessem. É claro que ninguém disse que seria fácil. Podem ser necessários longos períodos de educação e treino, além do desenvolvimento de uma autoconsciência considerável. Essa é a chave. Autoconsciência. Enquanto você não tiver autoconsciência, você não consegue controlar suas emoções, as emoções que estão te controlando, as emoções que impedem você de ser a pessoa que você quer ser ou chegar no lugar que você quer chegar. Entende? Então, de acordo com os estoicos, se tivéssemos a resposta para essa pergunta, seria possível eliminar as emoções negativas antes que elas se desenvolvessem. É claro que ninguém disse que seria fácil. Podem ser necessários longos períodos de educação e treino, além do desenvolvimento de uma autoconsciência considerável. Mas, em minha experiência, aprender sobre a teoria estoica das emoções pode ajudar bastante na redução da raiva e de outras emoções negativas, além de melhorar o humor geral. Na verdade, logo depois de ler sobre a ira, há alguns anos, que esse livro sobre a ira é de Sêneca também, me vi em uma situação em que poderia ter ficado com raiva e senti os primeiros sinais de que iria explodir. Mas antes que a raiva tivesse chance de se desenvolver, lembrei-me do que Sêneca escreveu e fui capaz de destruir a emoção antes que ela assumisse o controle. Eu costumo falar que a maioria das pessoas, elas sofrem muito na vida por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Porque ela não tem, eu vou dizer, como as pessoas falam aqui na minha cidade, aqui no interior, andagem. Minha mãe fala muito assim também. Ela não tem a andagem, minha filha, a andagem de pegar um livro e ler um livro. As pessoas não têm a andagem de pegar um livro, como esse aqui, por exemplo, para trabalhar seu autoconhecimento. Entende? Como vimos, uma percepção equivocada sobre os estoicos é a de que eles não têm sentimentos ou de que refreiam as emoções. Isso é falso. Como vimos, uma percepção equivocada sobre os estoicos é a de que eles não têm sentimentos ou de que refreiam as emoções. Isso é falso. Sêneca observou sistematicamente que mesmo um sábio estoico um sábio estoico, nossa, eu já tô boa para ler, viu? Terá sentimentos humanos comuns. Como todo mundo, o sábio não se assemelha a uma espécie de rocha. Ele experimentará dor, ele experimentará tristeza e outros sentimentos. Epiteto disse algo semelhante. Um estoico não deve ser insensível como uma estátua. Andágio, né não? Não sei. Andágio, agora não sei mais. Marco Aurélio escreveu sobre o amor e até chorou em público. A escola estoica era conhecida pelo amor que seus membros dedicavam à humanidade. Como Sêneca registrou, nenhuma escola é mais gentil e generosa, nenhuma é mais plena de amor pela humanidade, mais preocupada com o bem comum, do que ele trazendo aqui a escola estoica, né? Para os estoicos, os sentimentos humanos primordiais são a afeição e o amor pelos outros.
Quando você começa a mudar sua vibração para o amor, tudo muda. Tudo muda. Os pais naturalmente sentem amor por seus filhos e o afeto humano também mantém pessoas e comunidades unidas. Mas para compreender como a raiva surge e como vencê-la, precisamos entender os 3 tipos de emoções definidos pelos estoicos além do amor. Então ele vai trazer aqui os 3 tipos de sentimento. Cadê? Precisamos entender os 3 tipos de emoções definidos pelos estoicos. E aí eu vou deixar essa parte para amanhã, que ele vai trazer aqui emoções negativas, emoções boas. Ele vai explicar algumas coisas aqui pra gente. Qualquer pessoa submissa a uma paixão vive sob o domínio de um tirano. Vou deixar isso aqui para amanhã, não, para terça-feira que vem. Esqueci desse detalhe, que a live agora não é todos... eu não tô fazendo mais a live todos os dias, tá? Agora é toda terça-feira. Uma vez por semana. E o meu chá já tá frio, porque eu faço chá quentinho, aí eu vou ler o livro, esqueço do chá, e aí o chá já tá gelado aqui já. Ué, mas já, eu só vou... A gente vai agora finalizar com a meditação guiada. E aí eu vou deixar essa parte aqui. Aí vem, olha só, a gente também vai ver nesse capítulo, a gente tá lendo, deixa eu só recapitular aqui com vocês. A gente tá lendo o problema da raiva, que é o capítulo 4. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Problema da raiva, capítulo 4. E a gente vai ver na próxima terça-feira como curar a raiva, tá? Como curar a raiva. Então, se você é uma pessoa muito raivosa, você não consegue controlar essa emoção dentro de você, esse sentimento aí, esteja comigo na próxima terça-feira pra gente finalizar esse capítulo aqui, tá? De finalizar. Vamos... Deu nem tempo do meu café esfriar. Pois o meu esfriou, o meu chá já esfriou aqui. Olha, se você está assistindo essa live gravada, se você chegou até aqui, essa live ela vai ficar gravada no feed por pouco tempo, tá? Se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários: a raiva é a pior emoção humana, para eu saber que você assistiu a live e para eu saber que você esteve aqui, tá bom? A raiva é a pior emoção humana, é a nossa palavra de hoje, a nossa frase de hoje, tá bom? Vamos cuidar agora da pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Conta pra mim. Quem é a pessoa mais importante? A essa altura eu acho que você já deve saber que é você, né? Para o que você está fazendo, vamos fazer uma respiração para a gente começar o dia bem. Às vezes você passa tantos dias sem respirar, você só está fazendo essa respiração normal, né, do dia a dia, e acaba esquecendo que a gente precisa parar, respirar. Respira e não pira. Então, eleva seus pensamentos, coloca uma intenção para o seu dia. Para o que você está fazendo, fecha seus olhos, inspira profundamente, você vai inspirar e vai segurar um pouquinho, tá? Vamos fazer isso por 3 vezes. 3 vezes, inspira, segura um pouquinho e solta. Só isso, se você fizer isso todos os dias, assim que você acordar e quando você for dormir, já vai, assim, melhorar muita coisa. Então, inspira novamente. Segura um pouquinho e solta. Solta todo o ar do seu pulmão. Solta tudo que está parado, tudo que é negativo. Inspira mais uma vez. Segura e solta. E fica atenta aqui. Fique atenta no momento presente. Esquece aí tudo aí que você tem que fazer hoje.
para receber aqui o chamado de Jesus. Hoje é dia 2 de junho, falta um mês para o meu aniversário. Olha, relaxe na minha presença santa e reabilitadora. Fique tranquilo enquanto transformo seu coração e sua mente. Abandone as preocupações de modo que possa receber a minha paz. Pare de lutar. Saiba que eu sou Deus. Não seja como os fariseus que regularam tudo, criando sua própria forma de divindade. Eles se perderam de vista. Até hoje, as normas estabelecidas pelos homens sobre como viver uma vida cristã escravizam muitas pessoas. Elas se baseiam em atitudes, não em mim. É apenas me conhecendo intimamente que você se torna como sou. É apenas me conhecendo intimamente que você se torna como sou. Por isso, você precisa passar algum tempo a sós comigo. Desista, relaxe, fique imóvel e saiba que eu sou Deus. Para você que gosta de saber, Luiz, Salmos 46:10, João 3:2. Para você que gosta de saber aqui as passagens. Então, minha gente, relaxa. Olha só como tem tudo a ver com o que a gente começou a ver hoje no livro, né? No capítulo de hoje, no Café com Sêneca. E nós estamos falando sobre a raiva, sobre a ira. Então, desista, relaxe, fique imóvel e saiba que eu sou Deus. Que hoje o nosso dia, na verdade, será maravilhoso, né? A gente já tem que ir para o dia já sabendo que ele será maravilhoso. Não é hoje o nosso dia será maravilhoso. Que hoje, na verdade, geralmente eu falo que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Na verdade, o nosso dia será maravilhoso, ele vai ser maravilhoso. A gente já tem essa consciência disso. Porque o dia, para ser maravilhoso, ele só depende de você. E tudo é sobre você. Tudo é sobre como você reage às coisas, tudo é como você pensa sobre as coisas. Tudo é sobre você. Fala de novo. O que? As passagens? Já estava digitando, perguntando. Salmos 46:10, João 3:2. Então é isso, minha gente. Olha, se você que me acompanha aqui é mulher e ainda não está lá no perfil secreto, eu estou fazendo um movimento muito bacana lá no perfil secreto, tá? Tá sendo muito divertido. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu não gosto de acumular coisas, né? Eu sempre prego. Tudo que eu falo no meu perfil secreto, tudo que eu falo aqui no meu perfil principal, são as coisas que acontecem na minha vida e o que eu prego na minha vida, né? Jamais eu vou falar uma coisa e fazer outra. Então eu sou uma pessoa hoje em dia que eu não me apego muito a coisas assim, sabe? E aí lá eu tô me desapegando de algumas coisas e as meninas estão gostando demais. Ontem mesmo eu tô trazendo para elas, eu não tô vendendo, eu estou doando, porque eu sempre faço isso, e aí eu resolvi fazer isso com as meninas lá do perfil secreto. Então ontem teve perfume, tem livro, roupa, sapato, um monte de coisa. Então vai lá pro perfil secreto que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então até a próxima terça-feira. Eu estarei aqui novamente lendo o livro Um Café com Sêneca. Lembrando que esse livro, minha gente, mesmo que você já perdeu as outras lives ou que você não queira acompanhar aqui junto comigo, faça a leitura desse livro porque vale muito a pena, muito. É um livro muito bom, que ajuda demais. Se você quiser adquirir, tem um link na minha bio também, é só você adquirir o livro pelo link, tá? É só clicar lá e pedir o seu. Tá bom? Então, hoje o nosso dia será maravilhoso. Sim, ele será. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.